né? Aí, à medida que vocês forem precisando, pronto, está sendo gravado. Pode falar. Então, a minha dúvida seria sobre o cálculo do Kel, Kel. porque o Uhum. do professor, lá informado, pelo menos lá no primeiro exemplo do Queres, o Uhum. professor informa como sendo, deixa eu ver aqui, como sendo 2,5% mais 1,05 vezes 5,5 mais 5,5. Uhum. E aí, no resumo que foi dado pelo monitor, Sim. tem o seguinte, ele deu umas fórmulas para os cálculos, Uhum. e para o Keltas é igual a 7,5 Certo. mais BI Uhum. vezes 5,5. Então já vou matar para você. Aí no do professor, eu entendi que o 7,5 vai mudar porque a taxa é diferente para os dois cálculos e o professor informou isso. O Deixa, detalhe é que no 5,5, o professor tem mais um 5,5. então deixa eu te explicar o seguinte. Aí eu não sei É, qual. o que tu vai seguir é o resumo dos alunos e o que eu te dei. O que eu te dei? Aquele 7,5 é a simplificação da tabelinha lá, que é o seguinte: risk free é 2,5, mais o risco do mercado é 8, e aí eles simplificaram tudo. Então eles botaram, se tu fizeres a somatória disso aí, vai dar 7,5 mais o beta alavancado que tu vais calcular vezes 5,5. Esse é a informação super atual. Como eu tenho esses exercícios, que eu considero um dos melhores, e foi feito há 1 ano ou 2 anos atrás, as taxas que eu forneci são outras. Foi do tempo antes da pandemia, tá certo? Por isso que está alterado ali. Perfeito? Então, a fórmula que tu vais usar é aquela super atual que eu passei para vocês, que tem um slide lá que está dizendo cada um deles. Eu disse, ó, carreguem isso com vocês, que é essa informação que nós vamos usar. O do exercício eu fiz um pouquinho, uns anos atrás, eu acho que eu tinha até comentado com vocês. E aí eu dei essas informações, né? É claro que semestre que vem eu altero também, eu vou ajustando essas taxas, tá? Mas resumindo, objetivamente, é o que está no resumo lá dos, dos nossos monitores na verdade, uma simplificação. Se eu botar, por exemplo, o CAL, o que é o CAL? CAL é risk free mais o beta alavancado mais, que multiplica, né? Risco do mercado menos risk free mais risco país mais a inflação do Brasil e menos a inflação dos Estados Unidos. Se eu somar os números que eu posso, vai dar 7,5. Aí só fica faltando o quê? Mais o 5, Ah, certo? Que é um resumo, que é uma simplificação. Né? Se eu puder somar aqueles percentuais que eu já posso somar, porque que eu já posso somar, eu somo. Isso já vai dar 7,5. O que eu não posso somar é o beta alavancado, que tu tens que calcular, vezes o que é os 5,5? uhum. É o 8 menos os 2,5. Então eles para facilitar, e como eles sabem, eu já disse para eles que eu vou usar essa informação, aí eles já ajudam, a princípio, não sei, né, ajudaram vocês, diminuir a fórmula, tá certo? Hum, Foi dali que vem as informações. Bom, isso é a situação atual do nosso resumo. No exercício Queires, eu fiz há um semestre ou 2 semestres atrás, onde as taxas eram diferentes. Tá? Então, é uma informação uhum. também para dizer o seguinte, ó, nunca é 7,5. Ali eles estão só fazendo tipo assim, ajudando para a prova. Mas é que eu quis mostrar para vocês que nem sempre são essas informações mudam, né? A taxa de risco dos Estados Unidos, bom, se bem que muda pouco também, né? Não varia muito, né? Mas de qualquer forma, pode ir alterando. A inflação dos Estados Unidos pode alterando, a nossa inflação altera. Então, todos aqueles números ali, cada semestre eu digo, ó, continua ou eu ajusto. Mas o do exercício eu deixo aberto assim, para que haja essa pergunta. Ah, professor, mas como que é que. Não, aquilo ali não é fixo, é uma forma de estudar também. Tá, Carolina? Hum, é,
Professor, a minha pergunta é principalmente que eu estou fazendo uma fórmula no Sim. Excel Uhum, para pegar só os dados e o resto ele fazer sozinho. uhum. Aí o professor recomenda que eu use na fórmula 7,5 para fazer o cálculo ou ele some todos os fatores ali? Ó, pode fazer assim, ó, simplifica a tua vida. Eu uso 7,5 também, porque Ah, tá. simplifica, porque na hora de eu utilizar, 7,5 vai ser fixo. O que é 7,5? É que nós vamos ter que somar aqueles percentuais que não estão multiplicando, né? Eles estão somando, estão se somando. Mas tem um ali que é beta alavancado vezes RM menos RF. Ah, opa, esse eu tenho que ter cuidado, porque eu preciso multiplicar o meu coeficiente do beta alavancado vezes, eles até simplificaram, 8 menos 2,5, já vai dar 5,5. Pode usar então 7,5, só precisas calcular o beta mais o beta, que multiplica 5,5. Nesta prova, neste semestre, vai ser essas informações. Mas, ó, eu quero te dizer o seguinte, nós não podemos... Isso que a gente está fazendo é uma fórmula de bolo para a prova. Mas eu quero que tu tenhas consciência também que Sim, para a vida prática, esses valores, se tu for olhar na fórmula, tu tem que ter cuidado que eles vão mudando. Tá sim, certo? sim. Tá certo? Obrigada. Sim. Ó, pode perguntar, à vontade. E daí, rapaziada? Bruna, Amanda, Eduardo já falou, Jaqueline, Caroline, Laís, como é que estão? Dúvidas? O que mais que está aqui? Pedro, opa, Pedro. Tudo bem, Pedro? Pedro, nós já corrigimos, né? O Pedro já mandou um e-mail para vocês que houve um erro de digitação ali entre o Kill e K0, mas o Pedro já, nosso monitor, ele já ajustou para a gente. Muitas provas, Pedro. Além de estar ajudando nas nossas, ainda tem as tuas, né? Eu sei disso, é isso aí. Jovem é isso, jovem tem que trabalhar 10 vezes mais do que eu. Antes eu trabalhava, quer dizer, trabalhava fora, né? E estudava mais isso, mais aquilo. Hoje é mais ou menos parecido. Eu tenho uma coordenação também, que é um serviço que não é de professor, mas de professor, e assim a gente vai. Mas eu sei, não é fácil não. Essa fase aí é uma fase. Mas quando a gente era, como vocês são jovens e eu era jovem também, a gente encara que nem sente. E ainda saía para balada, dormia pouco. Coisas que é da vida, né? E aí, meus amigos, ó, temos aqui, ó, dois professores aqui. Tem eu, tem o Pedro, para dar uma. Se eu falar um linguajar muito não apropriado, o Pedro ajuda aí. Professor, eu tenho outra dúvida. Ótimo, pode perguntar, Carolina. Então, o professor estava falando mais cedo com o Eduardo sobre Uhum, aquela planilhinha uhum, dos, dos valores de PO, PL, KIV, certo. KIL, KEL, Uhum, VAC. E, ok, PO, KIL, KEL, eu sei que são informados. O uhum, PL, eu pego só a diferença com o isso. PO, Uhum, problema nenhum. O VAC eu calculo, como o professor falou ali. uhum. Para mim, mas da onde eu tiro o KIB? Então, o KIB eu informo. Naquela pesquisa, tem que tomar cuidado o seguinte: algumas Hum, informações, eu digo assim, por exemplo, o custo de capital de terceiros, eu sei que é o KIB, né? Aí eu pergunto, com nível de endividamento 30, 40, 60, antes do imposto de renda, eu falo isso. Antes, então a gente sabe que é o quê? É o KIB. Então, como eu dou a alíquota do imposto de renda, eu dou a alíquota do imposto de renda da pesquisa, que às vezes é um dos primeiros itens, tem que dar uma lidinha na pesquisa ali. Aí eu pego o KIB que eu tenho e tiro menos o imposto de renda. Em suma, como é que eu acho o KIB? Eu digo para vocês. Eu digo para vocês se é antes ou depois do imposto de renda. O que vocês precisam colocar na fórmula é o KIL.
Então, se eu der o QIB, antes de vocês colocarem a fórmula, tem que tirar o imposto de renda. Lembra que a gente usa para a fórmula o QIL? Então, pode ver lá, Sim, sim. pode ler lá no Queires ou em outro lá, diz assim, alguns eu digo assim, já custo de capital de terceiros, é o QIB, né? Mas já descontado o imposto de renda, opa, já está prontinho o QIL. Então, eu peço para vocês, precisa fazer assim esses 4 exercícios ali, porque eu vou mudando, né? Uma hora eu peço com imposto de renda, outra hora sem imposto de renda, mas sempre o caminho é único. Eu faço algumas modificações. No caminho tem uma via tortuosa, pequena, né? Mas sempre o caminho é o mesmo, né? Ou eu dou o QIB ou dou o QIL, mas é dali da pesquisa. Como, por exemplo, para vocês calcular o QIL que é preciso para calcular o VAC da empresa, o real, o que eu faço? O que vocês fazem? Vocês calculam o imposto vocês calculam o QIB, que é despesas financeiras sobre o passivo oneroso, e depois tiram o imposto de renda. Né? Compreendo. Compreendeu mesmo ou ainda está em dúvida? Pode me dar um exemplo. Eu ainda estou em dúvida, professor. Mas pode ler, por exemplo, estás com um material. Eu estou com ele aberto aqui. Isso, deixa. Então lê qualquer uma delas ali, por exemplo, uma daquelas frases ali, que é a da pesquisa. Tá. Por exemplo. Tem o primeiro, o custo de oportunidade, taxas de juros das instituições financeiras foi de 6% ao ano, já descontado o imposto de renda e a contribuição social. Pronto. Então, aí eu estou dizendo, olha só, eu fiz um linguajar da vida real, né? Eu podia ter dito, o QIB é isso. Como é que eu sei que é o QIB? Então, custo de oportunidade é sinônimo de empréstimos, né? É sinônimo de taxa de juros ali, tá vendo? Taxa de juros, o quê? Que as instituições financeiras fazem. Quem são as instituições financeiras? São os bancos. Né? Então isso aí, já estou caracterizando, estou sinalizando para vocês que é o QIB. Só que eu digo ali, já descontado o imposto de renda. Então pronto, eu já maceteei neste exercício, eu já dei prontinho para vocês, que é o QIL. Eu comecei devagar. Né? Certo? Pode ver. Aí como é que eu sei que é passivo oneroso zero? Porque eu devo estar falando ali, provavelmente, não levando em consideração o endividamento, né? Então, é um monte de informações importantes. Custo de oportunidade das instituições financeiras é bancária. Instituição financeira é banco. Porque se é um investidor, que a gente chama de QEL, né? Custo de capital próprio, que está colocando na empresa, ele não coloca no banco, ele coloca na empresa. Tá certo? Por isso que é bem fácil de identificar. Com certeza, entendesse esse item, principalmente esse? Sim. Né? Foi. Lê um outro aí para a gente discutir aí. Lê qualquer um deles aí. Só pra gente... Para empresas não endividadas, a remuneração do capital dos proprietários da empresa foi de 13% ao ano. Pronto, olha só. Para empresas não endividadas. Empresas, eu estou falando de empresas agora. Então, passivo oneroso, zero. O custo de capital próprio, o que é o custo de capital próprio? QEL, né? Já descontado o imposto de renda, porque o QEL, quando a gente calcula o QEL, automaticamente já calcula o imposto de renda. Já deu. Né? Já está lá. É de 3%. Pronto. Já vamos lá botar lá. Zero, passivo oneroso, patrimônio líquido 100, né? Aí vai. Aí tu tens o QEL, que já está pronto, já é o que a gente está querendo, né? Está lá, pronto. Bruna Macieira de Oliveira Schneider, acho que é isso, né? QIB é quando ele der o valor sem desconto do imposto de renda, aí o QIB você precisa calcular o QIL. Perfeito. QIB é quando ele der o valor sem desconto. Isso. Bruna, fala um pouquinho, eu preciso conhecer vocês. Aquilo que eu digo, qualquer dia eu estou na rua, recebo uma pedrada, não sei de quem é. Nem a voz eu conheço. Só de algumas, da Carolina, do Eduardo, do Rafael Gomes. Rafael Gomes está aí, não? Não está. O que mais?
Perguntem aqui, vamos ver. Eu só peço para vocês, assim, ó, eu quero dizer para vocês, que a Carolina me perguntou para o Queires, eu vou sempre utilizar a pesquisa. Só que a pesquisa, eu queria que vocês fossem conhecendo o linguajar, né? Porque, por exemplo, às vezes eu posso dizer que um determinado nível de endividamento eu não dou em percentual, eu dou em valores financeiros. Né? Eu queria que vocês vissem num dos exercícios lá. Então eu digo assim, por exemplo, olha, o custo de capital de terceiros, levando em conta o endividamento de 25%, bom, então custo de capital de terceiros é o QIB. Levando em conta o endividamento de X%, eu não consegui buscar essa taxa no mercado. Mas eu tive a seguinte informação: eu sei que o passivo oneroso é 200 e as despesas financeiras é tanto. Pronto. Então, em vez de eu dar a taxa, eu dei a taxa de outra forma. O que é QIB? É despesas financeiras dividido pelo passivo oneroso. Aí vocês calculam a taxa como fazem para o cálculo da empresa com dados reais. Aí depois tira o imposto de renda. Tá certo? Então, assim, ó, a estrutura não mudou, às vezes a pergunta é que muda um pouquinho. Então, o que vai variar nesses 4 exercícios que eu passei para vocês? Por isso que é importante dar uma olhada nos 4. Eu vou botar tudo dentro de uma panela, misturar essas informações e vou pedir para vocês. Bruna Macieira, vou entrar pelo celular aí contigo. Ah, ok. Abrir o fone, deixa eu ver, ok. Entra então. Pode entrar. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Bruna, deixa eu ver quem está aqui. Só 14? Mas só 2 perguntaram, hein? Amanda Pérez, dúvida? Bruna já perguntou. Bruna Macieira perguntou. Eduardo já perguntou. Jaqueline Queiroz. Eu não sei se eu já te perguntei, Jaqueline Queiroz, se tu és parente do professor Queiroz, que foi reitor da nossa universidade aqui da Federal. Não? O nome dele tem o sobrenome de Queiroz, é uma família grande. Jéssica, China, Jéssica, Caroline, Laís, alguma coisa, Lucas. Vamos lá, pessoal, vamos perguntar, vamos ler. Caprichem, né? Vocês estão se confiando na primeira, né? Na nota da primeira, né? Cuidado, hein? Não quero agorar nada para vocês, mas estatisticamente tem sempre um mergulho aí, hein? Não quero agorar nada, eu espero que vocês quebrem essa tendência. Mas tem que ir. Oi, professor. Ô, Bruna Macieira, voz bonita. Pronto. Agora estou tentando abrir a câmera aqui, mas acho que legal, não vai Bruna. dar. É isso aí. Mas, Sim. seguinte, pode ser até uma pergunta besta agora, que eu estava olhando. Não tem problema, que eu pode cheguei fazer. até, enfim, no nível de endividamento. Certo. Porque, assim, quando o senhor não der, quando o senhor der o QIL direto, Certo. como é que eu vou calcular o reverso para chegar no QIB? E daí eu teria... Mas tudo bem, mas eu só te pergunto se... Eu vou te explicar, é pela formulazinha. Uhum. Mas, assim, é só uma pergunta besta, porque a gente está tão condicionado não é besta, não. Já fazer vezes o valor do imposto de renda mais contribuição e ponto. Já encontra... Isso. Mas e agora o inverso? Então é só isso mesmo? É pegar essa mesma fórmula, né? Olha só, deixa eu pegar aqui a fórmula, assim, ó. Vamos anotar aqui. Peraí, deixa aqui. O que é o QIL? A fórmula pronta, né? O que é o QIL? É o QIB vezes o 1 menos a alíquota. A alíquota do imposto de renda e contribuição social. Pronto.
Tu tens o kill, vamos supor que o kill seja, pode até fazer direto assim, não precisa nem fazer em decimal nada. Vamos supor que o kill seja 10%, aí tu bota 10 já. 10 é igual, o kibe tu não sabes, kibe. Ah, faz por substituição mesmo, Pronto, daí vai jogando de um para um lado. isso, Fechou. É uma isso. pergunta boba, mas é só porque, como Não, tem muita fórmula, muita. Não te e preocupe. daí embola o meio de campo. Mas Pergunta, não, fechou. isso, pergunta tudo, porque às vezes isso aí é comum. A gente, quando está cansado com a cabeça, já aconteceu, tá? 2 mais 2 eu tinha que colocar. Não, você não acredita. Pô, 2 mais 5, botando na máquina, cansado já. Entendeu? É que já vai num ponto que a gente já fica assim, meu Deus do céu, e tem que seguir todo um roteiro para não se perder também, né? É. É uma sequência de coisas a fazer. Agora, Bruna, assim, ó, o que a gente faz? Qual é o caminho que a gente faz? Tu sabes isso, né? Mas é que a gente não cumpre em 100%. Mas quando eu dei o primeiro método, tinha que já fazer, né? Sabe por quê? Porque quando chega agora, se a gente for estudar os 3 métodos juntos, eu tenho certeza, eu entendo vocês, embola mesmo, porque é um monte de informações. Então eu tinha que ir degustando, né? Mas a vida é assim. Vamos fazer aquilo que é possível, né, Bruno? Não, tranquilo, sem problema. É só para. E uma última questão, que eu acho Pode, que é mais a questão da interpretação dos resultados, pode tá? perguntar. Porque agora eu não vou lembrar, eu teria que parar aqui uns minutinhos para procurar qual foi o exercício que me deu a dúvida. Sim. Mas na hora da interpretação, porque querendo ou não, né, eu vou fazer o seguinte: me dá uns minutinhos que eu vou Sim, procurar o exercício, isso, que eu acho claro. mais fácil, e daí eu já volto. Tá Mais ótimo. fácil. Ok, sem problema. Enquanto a Bruna vai fazer isso, mais alguém aí quer dar uma pitacada, não deixem de perguntar. Professor, eu Sim. esqueci de anotar, o professor falou Uhum. de aquele do beta, sabe? Eu tava falando do 7,5 e tudo Sim. mais com o Certo. professor. Eu Certo. esqueci de anotar, o professor falou que é o 7,5 Mais. menos qual? Não, mais Ah, uhum. beta alavancado que multiplica 5,5. Essa é a fórmula. Perfeito? Vê se essa fórmula não é a mesma que está lá no resumo. Deixa eu ver. QL é igual a 7,5 mais beta alavancado que multiplica 5,5. Não é isso? É isso aí. Sim, sim. Porque o 7,5 é... Não, mas Certo. Tá, já entendi. Tá. o problema com o 7,5 Então, que era para fazer, que ele nem sempre ia dar o 7,5, ia dar uma variação. sim, bom, quando for assim, o exercício do Queires, eu estou dizendo quanto que é o beta, quanto que é isso. Por exemplo, deixa eu pegar lá o exercício do Queires. O exercício do Queires, eu botei lá, notas explicativas. Ó, tá aqui, ó, tô com ele na mão. Opa, não, peraí. É esse. Peraí, deixa eu pegar os exercícios aqui. Queires, tá aqui. Isso aqui. Tá lá, ó. Olha o que acontece lá, ó. Notas explicativas, eu botei lá. Aqui, ó. BU, beta não alavancado, é que vocês precisam, né? 0,81. Risk-free, 2,5. RM, risco de mercado, 8. Risco Brasil, 3. Né? Inflação do Brasil, 4,5. Inflação do Brasil, 2. Certo? Dos Estados Unidos. Isso, dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se fosse este caso aqui, deixa eu até fazer o somatório. O que a gente ia fazer aqui? Ó? Risk-free, 2,5, eu já posso somar. RM menos risk-free vai dar os 5,5 outra vez. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, seria assim, ó, 2,5 eu posso somar. Inflação do risco Brasil, 3%. Inflação do Brasil, 4,5%. E menos 2%.
Então, aí vamos fazer 2,5, 3 mais, 4,5 mais, 2 menos. Então, seria, em vez de ser 7,5, neste exercício aqui, o QEL seria 8 mais beta alavancado, que tu vais calcular, que multiplica 5,5. Certo? Ou não? Ou não? Obrigada. Ou olha só, Caroline, se tu acha que assim está complicando, então tu faz pela fórmula inteira, tá? É só para uma economia de tempo. Aí tu faz então ela completinha, vai lá e preenche todos os dados que eu dei, que aí eu tabelei para esse semestre. Risk free 2,5 mais beta alavancado que multiplica RM menos RF, 8 menos 2, 2,5. Tá? Aí tu pode botar, não precisa usar a fórmula simplificada. O que os monitores ajudaram lá é para diminuir o cálculo, né? Para não ter problema. Tu só precisa, na verdade, calcular o beta alavancado, para calcular o QEL. Ganha um tempinho. Mas se tu quiser usar a fórmula inteira, pode usar. Obrigada. Tá? Mas entendeu mesmo ou não entendeu? Senão eu repito outra vez. Não, eu entendi. Obrigada, professor. Né? Então tá, sem problema. Estou com os exercícios aqui na mão. Estou revendo os exercícios por enquanto não. Por enquanto está tranquilo. Vou entrar pelo celular. Bruno já falou. Nos pronunciou bem o nome. Tá certo. Pedro Magalhães, tudo bem. Pedro só está de olho. É isso aí. Pedro está sempre em cima. Pedro, tu vai ser um bom gerente, hein, Pedro? Está sempre presente, sempre de olho. Tá certo. Ou melhor, gerente não, né? Pode ser o dono da empresa, um empreendedor, pode ser um diretor, pode ser um CEO, um vice-presidente. Ou seja, é um homem de gestão. Pedro, tu vais fazer o quê? Vais caminhar pela área financeira ou vais caminhar por outra linha, produção, marketing, recursos humanos? O que tu pretende? Vinícius, não falei contigo hoje. E aí, dúvida? E aí, pessoal, mais nada? Não saiu mais nada? Ah, foi bom me lembrar. Foi me lembrar. Eu vou encaminhar as avaliações, até vou anotar isso aqui, passar mais um e-mail para vocês. E assim, ó, se vocês não estiverem usando o e-mail do Moodle, o qual eu uso, vocês precisam me mandar qual é o e-mail que vocês gostariam que eu passasse a avaliação, porque chega na hora, tem que mudar,
vocês vão perder um tempinho, né? Ô, Então, professor, eu acho que o senhor mandou um e-mail exatamente com esse perfeito. texto na semana passada. Isso, Acho isso. eu. E, não, mandei, mas é que eu não vi, ninguém mudou. Eu me lembro que no nosso último encontro, umas 2 ou 3 pessoas, professor, eu não recebi. Não, mas o teu é do Hotmail. Ah, mas eu não recebi. Aí eu tive, tudo bem, eu passo outra vez. Só que já vai perder uns 5, 10 minutinhos aí, né? Ou mais até. Dependendo, às vezes pode ter 3 ou 4. Então, assim, ó, se alguém disser, eu uso o meu e-mail, como disseram para mim, ó, eu uso o meu e-mail tal. Eu perguntei, sim, acho que se não me engano foi até o Vinícius, assim. Não, esse não veio. Tá, mas qual que tu usa? O Gmail. Então garanta, manda de volta para mim para eu cadastrar vocês no que vocês estão acostumados a receber. Mas eu vou mandar outra vez porque para não se esquecer. Sim, sim, Bruna, encontraste lá a informação? Eu estou revendo um por um para Tá. não ter dúvida, mas era alguma coisa na questão da interpretação. Eu recém estou olhando a Uhum. da SC Gás para ver se é o dele, mas eu acho que não é. Porque qual era a decisão? Tu tem mais algum? Pelo gráfico é que dá para ver a questão de qual estrutura de capital que vai ser escolhida, correto? Sim. Só que tem um dos exercícios que tem alguma coisa além disso, e eu estava tentando achar qual era, mas não Um preocupa, que eu qualquer disse, coisa eu perturbo. um que eu disse, deixa eu ver, que eu disse que, se eu der um lucro operacional genuíno 3 vezes mais, ou 2 vezes mais, É, 2 vezes mais, alguma isso, coisa assim. Foi esse, eu acho que foi esse. isso, então, o que que acontece, né? Então, isso aí é comum a gente perguntar. Vocês, para calcular o nível de endividamento, para calcular o nível de endividamento, não. O nível de endividamento, o método nível de endividamento, ele não vai me pedir o log atual. Deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu me lembrar. Eu vou precisar do número de ações, etc. Tal. Certo. Tá. Olha o que acontece. Quando eu estiver usando o método do nível de endividamento, eu vou pedir para calcular 2 coisas, né? Assim, em resumo. Níveis de equilíbrio financeiro. Como é que eu calculo isso aí? É para conhecer o lucro operacional genuíno quando o lucro por ação é 0. Né? Aí a gente encontra aqueles 2 pontos na linha horizontal, de uma estrutura e da outra, certo? Depois eu calculo quando as linhas se encontram, eu igualo a fórmula, que é o ponto de indiferença. Pronto. Aí a gente vai ter um lucro operacional genuíno igual para as 2 estruturas. Aí o que eu pergunto para vocês? Se o log, aí que é para tomar decisão, Aí vocês fizeram o gráfico, fizeram a mão lá direitinho. Eu não vou pedir gráfico, né? Só vou pedir as contas. Então já é mais uma informação. Se eu dizer assim, se o lucro operacional genuíno da empresa, vamos supor, for 3 vezes mais, eu estou estudando, né, do que o atual, qual é a minha decisão? Bom, primeiro, eu preciso calcular o log da empresa. Como é que eu calculo o lucro operacional genuíno da empresa? Eu vou lá e vou ter que fazer aquela pequena demonstração. DRE gerencial. É isso mesmo, aquela pequenininha lá. Receita líquida menos as despesas operacionais é igual o log. Pronto. Né? Pronto, aqui a gente já calculou, lembra? Vai lá no demonstrativo financeiro, desculpa, na demonstração de resultado do exercício, né? Aquilo que a gente fez na primeira prova. Já parte lá receita líquida menos as despesas operacionais. Excluindo as receitas financeiras, as despesas, os juros sobre o capital e o REP. Exatamente. Em 2 minutinhos vocês já identificam o log da situação atual. Multiplica por 3. Aí vai dar, vamos supor, era 10, multiplicou por 3, deu 30. Aí vocês vão ver, 30 está onde? Está antes ou depois do ponto de indiferença?
Se tiver depois do ponto de indiferença, tiver além do ponto de diferença, provavelmente é a estrutura proposta que a gente deve utilizar. Se esse log meu cair antes desse ponto de indiferença, né, significa que eu vou manter a estrutura atual. É isso aí. Ficou claro ou não? Perfeito. Senão eu Na verdade, repito. é mais simples do que. Claro, Porque daí não precisa fazer todo. Não precisa. Não precisa. A estrutura que a gente tiver montado para a primeira situação, quando vier essa pergunta, na verdade é só jogar o multiplicar por 2, por 3, por 5 no log e comparar no gráfico igual. Porque o nosso pilar fundamental é a situação atual, né? São os dados reais que eu passo para vocês. Dali para frente, tudo é elucubração. Essa é a minha estrutura, este é meu log, eu quero saber agora se ele aumentar 5 vezes mais, 3 vezes mais. Em outras situações, eu posso perguntar assim, se o log for 30% a mais, é a mesma coisa, né? Mais do que a mesma coisa, só mudei assim para mudar um pouquinho a prova, às vezes para passar de um semestre para o outro. Em vez de dizer 2 vezes mais, eu digo 30%. Mas no fundo é isso aí. Se a empresa conseguir atingir um outro nível, né? Perfeito? Perfeito, muito obrigada. Uhum. Porque, querendo ou não, é importante entender os cálculos, mas às vezes a gente fica muito condicionado aos cálculos e não a interpretar eles. Claro. E aí, na hora que vai interpretar, buga. Isso dá aí. Uma trava. Mas perfeito. E o mais importante, por exemplo, assim, no fundo, aí a pergunta é o seguinte, é isso que eu quero alertar vocês. Eu passei aquele método do avaliação do nível de endividamento para quê? Para fazer aquelas continhas xarope, um monte de fórmula que a gente, na vida prática, bota no Excel e pede lá as células que é para ser preenchida e preenche, ele dá imediatamente. Não, isso vai passar. O que eu queria que ficasse é o seguinte, primeiro, eu preciso saber que células eu vou preencher, né? E o resultado que der, o que eu faço com isso? É para me ajudar eu gerenciar, eu tomar uma decisão, né? Se eu quero mexer na estrutura de capital, se eu acho que eu posso melhorar a minha rentabilidade mexendo na composição da estrutura de capital, então em que estrutura, por aquele método, o último método, qual que eu vou decidir? É uma coisa. Se eu quiser decidir pelo Miller e Modigliani, tudo no fundo, depois daqueles cálculos, tem a pergunta mais importante. E agora, o que eu faço com isso? Para me ajudar a gerenciar. Tiago, nada, Tiago, não saiu nada? Ô, Natália. Fala, Bruno. Professor, uma última, prometo. Não, faz à vontade. Acho que é a última mesmo. Não, fica à vontade. Seguinte, ali na Miller Modigliani, na MM, eu falo de MM que é mais fácil. Tá. Seguinte, o VAR da empresa atualmente é a alíquota do imposto de renda dela. Até aí fechou. Que a gente vai obter lá calculando, né, fazendo aquele cálculo lá quando faz a DRE gerencial também. E acaba usando para ela. Tá. Quando for do VAC mínimo e do máximo e da situação planejada, né, no caso, a minha pergunta é: quando o senhor não fornecer na pesquisa de mercado o imposto de renda, é porque a gente tem que usar o mesmo da empresa, certo? Exatamente. Só para confirmar. Perfeito. É isso aí. Perfeito. É que teve um exercício que eu me perdi por conta disso, e daí eu segui essa lógica, mas eu não tinha certeza. Mas é isso aí. Quando não der, a gente tem que se agarrar no que tem, né? Ou então eu dou. Geralmente eu dou. Né? Não, perfeito então. Eu acho que fechou. Obrigada, viu? Agora eu não fiz o último ainda, mas os outros 3 já faz o último da aviação catarinense. O último é aviação. Faz que é interessante.
E qualquer dúvida, manda por e-mail. Se eu puder responder por e-mail, tudo bem. Senão a gente faz uma livezinha rápido, porque às vezes eu tenho que explicar, tenho que conversar um pouco mais para entender. Porque se eu tiver que explicar, eu vou ter que explicar um texto inteiro e tu é capaz de não entender. Eu não ser claro e tu não entender, né? Então tem esse detalhe. Não, perfeito. E qualquer coisa perturba também o Pedro, perturba a Aileen, não tem problema. Bom, eles são fera, esqueci deles. A gente fica aqui empolgado e ele tá ligadão aí, eu acho que ainda tá. Ele estava aí com a gente, ele está sempre no meio de vocês aí. Deixa eu ver se ele está aqui, acho que ele está por aí. Eu falei com ele esses 2 minutinhos. Eu acho que ele também tem prova, acho que ele tem prova. Acho que ele não está no momento, mas ele estava aí ligado. Natália que sempre pergunta, deixa eu ver, vim pela dúvida dos outros que talvez possam vir a ser as minhas. Natália, não me diz que tu não olhasse nada ainda, Natália. Tá olhando? Gerúndio, estou olhando. Estou olhando, mas ainda não surgiu. Opa, tá bom. Tá ótimo. Não, a ideia, no fundo mesmo, eu vou dizer assim, se a gente, eu imagino, né, esse é o sonho meu, se a gente ficar ligado naquele papo que eu bati com vocês antes, e tentar fazer o exercício que está resolvido para entender, olha, surgem muito poucas dúvidas, né? Qual é a minha, assim, qual é o ponto mais negativo que eu acho que eu observo, né? É deixar acumular, é deixar para o último momento, porque aí tem assim um monte de informações pequenas. Então, no inteirinho, como eu falei, né, dei o primeiro método, eu fazia. Se eu fosse errando e já perguntava, né, e já perguntasse, a gente ia registrando, a cabeça da gente ia ficar mais fácil, ia registrando no caderno, ia registrando em algum lugar, sei lá. E aí não tinha tanta coisa no final para responder, para identificar, porque aí realmente pode complicar. Ó, pessoal, eu estou aqui no WhatsApp já, hein? Se vocês quiserem alguma coisa, é só falar. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? Eu vou me despedir de vocês aí. Ok, até quinta. Então eu vou me despedir aqui. Eu vou começar desligando aqui o meu backup.